como aquilo em que acreditamos se manifesta de verdade na nossa forma de viver. Porque no fim das contas a fé não é só para a gente pensar sobre ela, mas para ser colocada em prática, no dia a dia. E vamos começar pelo ponto principal, a verdade central do cristianismo. Sabe, a de que Cristo morreu por nossos pecados, oferecendo vida eterna pela fé. O mais incrível é que essa não é uma verdade que a gente poderia ter descoberto por conta própria. De jeito nenhum. Ela teve que ser revelada, nos foi entregue através da palavra de Deus. Mas aqui é que o jogo vira. Todo esse conhecimento, toda essa sabedoria não foi entregue para a gente guardar numa caixinha como se fosse uma simples informação. Muito pelo contrário, o grande propósito é que essa verdade seja vivida, que ela transborde para a nossa rotina. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Para nos ajudar a entender, vamos dar uma olhada num conselho muito direto e poderoso que encontramos lá na carta aos Colossenses. E aí surge aquela pergunta que todo mundo se faz, né? De que maneira exatamente a gente deve viver essa verdade? Especialmente no nosso contato com as pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia. E a resposta está bem aqui. O apóstolo Paulo nos dá essa instrução super clara. Ele está falando sobre como interagir com os que são de fora, ou seja, aquelas pessoas que ainda não compartilham da nossa fé. Isso aqui é basicamente um manual prático para o nosso testemunho diário. Agora vamos começar a desembrulhar essa orientação, focando primeiro na parte que fala sobre a sabedoria que a gente demonstra com as nossas atitudes. Olha que interessante como Paulo divide o nosso testemunho em duas grandes áreas. A primeira é a nossa conduta sábia, que é basicamente o que a gente faz. São as nossas atitudes, aquilo que todo mundo vê. E a segunda é a nossa palavra agradável, ou seja, o que a gente fala e como a gente fala. As duas coisas precisam andar de mãos dadas. E aquela expressão, aproveitando bem o tempo, ela tem uma profundidade incrível. No grego original, a frase é exagorazomenoi ton kairon. Soa um pouco complexo, né? Mas a ideia é linda. Significa algo como resgatar o momento certo. É como se cada oportunidade de interação fosse algo precioso e que passa voando. A sabedoria está justamente em perceber esses momentos e usá-los bem. Bom, agora vamos para o segundo pilar. Vamos ver como essa sabedoria se aplica não só no que fazemos, mas, de forma crucial, naquilo que a gente diz. Paulo continua e diz que a nossa palavra deve ser sempre agradável e temperada com sal. Mas o que será que isso quer dizer? Com certeza não é só sobre ser educado. Tem algo a mais aí. Essa metáfora do sal é simplesmente genial. Pensa bem, o sal serve para quê? Para preservar, para dar sabor, para dar sentido. Então, uma palavra temperada com sal é uma palavra que tem conteúdo, mas não é agressiva. Ela evita estragar a conversa, sabe? É sobre achar aquele equilíbrio perfeito entre a verdade e a graça, para comunicar a mensagem de um jeito que atrai as pessoas e não que as afasta. E isso nos leva a um ponto bem sério. A enorme responsabilidade do nosso testemunho e o que acontece quando a gente falha em agir com essa sabedoria. Porque, infelizmente, às vezes, o comportamento de quem se diz cristão pode causar o efeito contrário. Em outra carta, Paulo chega a citar o profeta Isaías para dar esse alerta. Um testemunho que não condiz com a fala pode, na verdade, levar as pessoas a se afastarem de Deus. E é aqui que a gente entende por que essa sabedoria com quem está de fora é tão, mas tão crucial. Dentro da nossa comunidade, erros são mais fáceis de perdoar. Mas para alguém de fora, uma palavra ríspida, uma atitude que parece hipócrita, aquilo pode ser o único contato que a pessoa vai ter com a fé, e isso pode deixar uma marca negativa que dura a vida inteira. Com tudo isso em mente, a reflexão agora se volta para cada um de nós, de um jeito bem pessoal e prático. Então, o ponto central para a nossa reflexão é este. Qual é a mensagem que as nossas ações e as nossas palavras estão de fato transmitindo por aí sobre a nossa fé? O nosso jeito de viver confirma ou contradiz a mensagem que a gente diz acreditar? E veja bem, essa reflexão não é para gerar culpa de jeito nenhum. É, na verdade, um convite. Um convite para a gente alinhar o que cremos com o jeito que vivemos, para que nosso testemunho seja verdadeiro, autêntico e, claro, eficaz em refletir a sabedoria e a graça de Deus. Se essa nossa conversa fez sentido, se trouxe uma nova perspectiva, que tal levar essa reflexão adiante? Curta e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam pensar sobre um tema tão importante como este. Muito obrigado.